Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, 33. Isso aqui é um hino. Dentro do texto do que o Paulo está escrevendo aqui, ele encerra com esse hino, né? Esse aqui já era um hino que já existia nas comunidades cristãs daquele dia, então ele usou como uma citação. Todos acharam? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Vamos orar? Pai amado, essa é a Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, nos guiar nesta noite, para a glória do Teu nome. Ilumina, Senhor, a nossa consciência, para entendermos a Tua palavra, que ela possa ser luz em nosso coração, que ela possa ser luz para o nosso caminhar e vida em nós. Em nome de Jesus, amém. A gente está começando hoje essa série, a gente vai levar algumas quintas-feiras, na verdade. Hoje é uma introdução, depois são mais 4 quintas. Então, essas próximas 4 quintas, né, contando com hoje 5, nós vamos estar refletindo nesse pequeno livro do pastor Charles Swindoll. Ele é um líder cristão muito conhecido nos Estados Unidos. Ele, por muitos anos, ele fez um programa de televisão chamado Insights for Living, né? Percepções para a Vida, né? Onde ele fazia muitas reflexões, muitos estudos bíblicos. E ele escreveu o livro Intimidade com o Todo-Poderoso no momento que ele teve férias. Ele pastoreou 30 anos seguidos, sem parar. Depois ele teve 2 a 3 anos de um período de férias, né? E depois ele ainda voltou a exercer o ministério. Hoje em dia eu não sei se ele ainda pastoreia ou não, mas foi exatamente nessas férias que ele teve, nesse intervalo, que ele resolveu escrever esse livro. E é um livretinho pequeno, deve ter o quê? Umas 70 páginas, acho que por aí, né? E nesse livreto ele fala alguns passos para que a gente possa construir uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Até porque nós vivemos numa época de muita urgência, né? Os sociólogos chamam a nossa época, né, que a nossa época ela é conduzida pela tirania do urgente. O que quer dizer essa frase? A tirania do urgente significa que tudo na nossa vida parece que tem muita pressa. Nós estamos na era da comida fast food, da comida rápida. Nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era da comunicação rápida. Antigamente, e eu ainda me lembro claramente disso, a gente precisava se comunicar com alguém, era muito comum escrever uma carta. Quantas vezes eu não escrevi cartas para os meus pais, eles ditavam as cartas para mandar para os parentes deles no Nordeste. Então eu escrevia, fazia essa redação das cartas, né? E aí imagine o tempo de você ir lá no correio, mandar a carta ser entregue, aí a pessoa ler, a pessoa escrever, responder, enviar. Basicamente assim, você trocava algumas palavras no decorrer de um mês, né? Basicamente você levava um mês para ter uma resposta, um diálogo era gerado em um mês. Ou então a gente ia para o telefone. Existia uma época que telefone não era algo acessível, era somente pessoas que tinham uma condição financeira boa que podia ter telefone. Eu lembro de uma época assim. E aí as pessoas usavam o quê? Os orelhões, os telefones públicos. Que uma ficha durava em média 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Depois caía a ligação, ou seja, se você quisesse falar 5 minutinhos, você tinha que ter algumas fichas na mão. E às vezes a ligação era muito ruim, muito complicada. Então olha que evolução. Eu estou falando da década de 80, da década de 90, ou seja, 30 anos atrás. Hoje nós falamos rapidamente, nos comunicamos pelo WhatsApp, Messenger, Instagram, essas redes sociais.
tudo é muito rápido. Hoje nós conseguimos falar em tempo real com as pessoas. Você faz uma videoconferência, você fala com a pessoa ali, sabe, ao vivo, a cores, em tempo real. Então, essa sociedade tecnológica acelerou muito as coisas, acelerou muito a nossa vida. Então, nós acreditamos que tudo na vida tem que ser rápido. A gente é empurrado para isso, porque tudo precisa ser rápido. Você pode ver que as pessoas elas estão dirigindo seus carros na rua, elas querem, se elas pudessem, elas teriam carros que voam, igual um desenho antigo que eu assistia dos Jetsons, né? De carros voando, carros espaciais. Por quê? Porque as pessoas estão sempre com muita pressa. Isso é a tirania do urgente. É achar que essa pressa que nós temos é porque nós temos coisas muito necessárias a fazer. Então a gente acha que tudo que a gente precisa fazer na vida é extremamente urgente. E por ser extremamente urgente, a gente tem muita pressa. E o que aconteceu com a nossa sociedade? O mundo acelerou, a tecnologia tornou tudo muito rápido, porém nós não estamos conseguindo lidar com isso. Nós não estamos conseguindo acompanhar a rapidez tecnológica. De dezembro para cá, por exemplo, a gente tem o aparecimento, né? Na verdade ele já é um pouco anterior ao fim do ano passado, mas vamos dizer a divulgação dessas inteligências artificiais. Hoje se fala muito do ChatGPT, né? Que é uma inteligência artificial, entre outras, e basicamente essas coisas estão num processo tão rápido que as pessoas não conseguem acompanhar. Isso vai fazendo de nós toda essa correria, toda essa urgência, toda essa pressa, desencadeia em nós algumas situações de adoecimento. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade ela é uma consequência de nós vivermos nessa agonia. A ansiedade ela é uma consequência de nós vivermos nessa pressa. Até porque o homem da antiguidade, durante o dia dele, ele trabalhava, mas o que ele fazia? Ele acordava, ele ia trabalhar, ele voltava à noite para casa, ele descansava. Ou ele tinha aquele momento com a família, reunido com a família, depois ele ia jantar, dormir e no outro dia acordar muito cedo para trabalhar. E em épocas de festa, você pega as pessoas lá no Nordeste, nas épocas de festas, né, festas juninas e outras épocas festivas, as pessoas estão lá numa sexta, num sábado, celebrando uma festa. Então a vida ela acontecia de uma forma mais lenta. Então as pessoas elas tinham poucas coisas a fazer. O que elas tinham a fazer era o que trazia sobrevivência para a vida delas. Hoje não. Hoje nós acumulamos N situações na nossa cabeça. Desde as dívidas, das coisas que nós precisamos pagar, que nós já compramos, das coisas que nós queremos comprar, e aí nós ainda estamos pagando as que a gente comprou e a gente quer comprar mais coisas. Todas essas coisas elas fazem com que o nosso pensamento ele se torne acelerado. Você está pensando no que você comprou, no que você tem que pagar, mas você já está olhando para aquilo que você quer, e aí você entende que você não ganha o suficiente para ter todo o conforto que você tem. Aí você entende que você precisa ter uma renda extra, que você precisa ter um emprego melhor, e você não vai ter um emprego melhor se você não estudar mais. Então você precisa se capacitar mais para poder concorrer a vagas melhores. Quer dizer, nós estamos fazendo um monte de coisas já, porque o nosso mundo ele é muito rápido, e além de estarmos fazendo um monte de coisa, a nossa cabeça está pensando em tantas outras coisas. Então eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra. E isso compromete até o nosso nível de concentração com as coisas que nós já estamos fazendo. A maior parte das pessoas, elas estão fazendo uma coisa com um pensamento em outras. Entendeu? Isso
Hoje o Augusto Cury ele chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Algumas pessoas confundem com uma doença chamada TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então muita gente acha que tem esse tipo de transtorno e na verdade não tem. A maior parte das pessoas está sofrendo de uma síndrome. Síndrome não é exatamente uma doença, né? Elas estão sofrendo desse pensamento acelerado. Elas olham para o passado, elas olham para o futuro, mas elas não conseguem ficar no presente. Elas estão sempre transitando entre o passado e o futuro. E aí, quando se apega muito ao passado, elas ficam o quê? Elas ficam deprimidas. Elas olham para muitas coisas que a vida já andou, que muita coisa não aconteceu na vida dela, que ela ainda está estacionado. Aí abre as redes sociais, vê garoto de 16, 18 anos mostrando uma Ferrari, um Porsche. Aí o cara acha que ele está o quê? Que ele não está andando na vida dele, que os outros, mais novos do que ele, já têm inúmeras conquistas. Ele olha para o passado dele, vê que as coisas não fluíram muito bem. Então, ele já fica deprimido quando ele olha das coisas que ele já viveu. Quando ele olha para o futuro, para as coisas que ele quer, ele começa a ficar ansioso. Então, ele começa a adoecer. Quando o Charles Swindoll escreveu esse livro, ainda a gente não tinha nem chegado nesse momento, porque ele escreveu isso aqui no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. Já existia um mundo em alta velocidade, um mundo em transformação. Então imagine hoje que o que esse livro ele fala, o texto presente nesse livro, ele ainda tem maior relevância, muito mais importância para nós do que há 2 décadas atrás quando ele escreveu. Porque hoje nós nos tornamos muito mais angustiados, muito mais acelerados. E aí quando a gente olha para tudo isso, e pensando em nós cristãos, nós que somos servos de Deus, num mundo de tanta velocidade, num mundo de tanta correria, num mundo tão rápido, onde fica o nosso espaço para ouvir Deus? Onde fica o nosso espaço para a gente se relacionar com Deus? Basicamente some da nossa vida. Porque se toda a nossa vida, durante quase 24 horas do dia, você está preocupado com tantas coisas, e tem muita gente hoje que não consegue nem ter uma noite de sono equilibrada. Vai tentar dormir, toda essa carga de preocupações que veio do dia, que veio da semana, ela atrapalha o seu sono. Você vai tentar dormir, você não consegue descansar, você está tenso, você está ali preocupado, você está ali preocupado com a hora que você tem que acordar, você está preocupado com as coisas que você tem que fazer no outro dia, você está indo deitar para dormir e você já está no amanhã, sendo que amanhã nem chegou. Então isso tudo vai afetando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Já é muito provado que uma má noite de sono, ou a falta do sono, não dormir o número de horas adequadas, vai se tornando extremamente prejudicial para a saúde, podendo causar até a morte, entendeu? E não só olhando para os males físicos, que são muitos e sérios, a gente percebe que numa agenda como essa, não há espaço para Deus. E aí, o Swindoll ele escreve o livro nos chamando a atenção disso, que nós estamos com muitas conquistas, com muitas realizações, mas estamos vazios. Estamos cercados de boas coisas, temos um bom aparelho celular nas mãos, estamos cercados por tecnologias. Eu acho que nunca na nossa sociedade a gente teve tanto conforto como nós temos hoje. E mesmo com todo esse conforto, parece que nos falta tudo. Por quê? Porque as pessoas elas têm todas essas coisas, mas elas não têm paz. Elas têm todas essas coisas, mas elas estão vazias. Elas têm todas essas coisas, mas elas não têm uma satisfação no coração pela vida que ela tem. Ela não tem uma satisfação. E isso faz de nós pessoas que não experimentam autoconhecimento. E quando você não se conhece, nós começamos a cair no primeiro problema, que é o problema da superficialidade.
tá? Um escritor norte-americano chamado Richard Foster, ele escreveu num livro chamado A Celebração da Disciplina, ele disse o seguinte: a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. O que nós perdemos na nossa vida? Profundidade. Então nós nos tornamos superficiais e construímos relacionamentos superficiais. Você já percebeu que os relacionamentos hoje são construídos aonde? Em redes sociais. E o que você tem numa rede social? Mano, você já percebeu que todo mundo é bonito na rede social? Todo mundo é muito bonito no Facebook? Entendeu? É filtro, é 1 quilo de base ali, é não sei mais o que ali, é o garoto que acerta aquilo ali. Hoje a gente tem aplicativos que não só colocam filtro, mas como corrigem falhas, defeitos, te deixa mais magro, te deixa melhor, sabe? Hoje temos tudo isso. E aí, o que você apresenta para as pessoas? Alguém que não é você. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa apresentação numa rede social, nós não estamos nos apresentando, nós estamos apresentando aqui um produto que a gente quer vender, que a gente acha que é o que a sociedade quer. Então, você não está mais vivendo para você, você está vivendo para os outros, você está vivendo em função dos outros, porque você se transformou num produto, gente, num produto para satisfazer a expectativa das outras pessoas. Esse já é o grande problema. Ou seja, essa é uma das grandes marcas da perda de uma identidade de uma pessoa. Entendeu? Porque ela não é aquilo que ela está mostrando ali. Não é aquilo que ela está colocando ali. Entendeu? Segundo lugar, as relações que são construídas nessas redes, elas são relações o quê? Superficiais. Por quê? O que é viver com alguém? O que é amar alguém? O que é estar ao lado de alguém? É se expor. Não tem como você viver com alguém, não tem como você caminhar com alguém se você não estiver aberto. Querendo ou não, por que as pessoas evitam amar? Porque amar nos torna vulneráveis. Quando você ama, quando você tem um relacionamento de amor, você abre a sua vida para mostrar as coisas que não são boas na sua vida, as coisas que são frágeis na sua vida. Sabe, a gente fica exposto para o outro. E hoje ninguém quer se expor para ninguém. Então, já que ninguém quer se expor para ninguém, todo mundo está colocando o quê? Máscaras. Então os relacionamentos são superficiais. E os relacionamentos eles se tornam superficiais nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, na própria igreja. E a gente faz isso com Deus. A gente vive tanto um personagem, a gente incorpora tanto um personagem que quando a gente chega diante de Deus, a gente chega diante de Deus sem ser quem nós somos verdadeiramente. E aí a gente se autoilude na nossa relação com Deus, sabendo que Deus nos conhece verdadeiramente como nós somos, quem nós somos de fato, mas nós não nos conhecemos. E o fato de não nos conhecer faz com que a nossa vida se torne extremamente adoecida, faz com que a nossa vida se torne infeliz, faz com que a gente não tenha profundidade, faz com que as nossas convivências, os nossos relacionamentos não sejam construídos com base firme. Hoje, nos nossos dias, tudo se quebra muito fácil, tudo se destrói muito fácil, as coisas acabam muito fácil. Você pode ver que até mesmo a nossa vida espiritual, falando da nossa caminhada cristã, da nossa jornada cristã, ela tem se tornado muito superficial. Você pode ver que hoje a gente ouve pregação, a gente ouve mensagem de tudo que é lado. A gente está em contato, se você quiser, você assiste culto online 24 horas por dia. Se quiser, você vai à igreja todo dia na semana. E mesmo com pessoas que fazem isso cercado de tantas coisas, o que acontece com elas? Estão vazias de Deus.
Você pode ver, tem gente que vai para a igreja todo dia e ainda está vazio de Deus. Por quê? Porque está andando em águas rasas, está mergulhando em águas rasas. É isso o lugar onde a gente vive. E aí o que acontece? Quando a gente olha para as Escrituras, eu vou pegar um exemplo aqui, que é o apóstolo Paulo. Ele é um homem que ele tem uma busca. Ele tem um propósito, ele tem um alvo bem definido na vida dele. Eu vou ler um texto aqui em Filipenses 3:10, de uma versão da Bíblia que não é na língua portuguesa, e aí eu tenho uma tradução em português, é chamada de Bíblia Amplificada, é uma versão que só tem nos Estados Unidos. Mas Filipenses 3:10, se você até quiser abrir para comparar com a sua, nessa Bíblia Amplificada, a fala está dizendo assim, aqui é o apóstolo Paulo falando sobre o desejo dele de servir a Cristo. O texto diz assim: pois o meu propósito bem determinado é conhecê-lo, é conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade e intimidade, percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa, de modo mais forte e com maior clareza. E da mesma forma chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre os crentes, e assim compartilhar os seus sofrimentos, sendo continuamente transformado em espírito, na sua exata semelhança na sua morte. Então, é um texto bem diferente, né? Acho que nem a Bíblia Viva no Brasil tem uma paráfrase como essa, mas aqui você vê que, nesse texto aqui, você vê o grande alvo do apóstolo para a vida dele. Ele refere a esse alvo como seu propósito bem definido, como sendo um seguidor de Jesus, entendeu? E qual é esse propósito? É só a gente olhar novamente para esse texto, tem algumas palavras-chave. 3:10. Ele fala de algumas frases que elas são importantes. Nesse texto aqui da Bíblia Amplificada, a gente pode pensar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 palavras-chave. A primeira delas que ele usa o termo conhecê-lo. Que o grande desejo dele é conhecer. Essa palavra conhecer, no grego, que é o texto de Filipenses, conhecer na Bíblia é ter intimidade, é ter proximidade, é estar muito próximo, é saber de algo que os outros não sabem. Você está entendendo? Conhecer implica em intimidade, conhecer implica em andar lado a lado. Então ele fala que o desejo dele é conhecer a Cristo. E ele fala progressivamente. O que quer dizer isso? Crescendo dia após dia nesse conhecimento. Depois ele usa uma outra palavra, com maior profundidade. Ou seja, que esse conhecimento dia após dia vai levar ele a enxergar coisas, a ver coisas que os outros não veem, a ver coisas que estão fora do óbvio, que não é o comum. E ele fala, é conhecer com maior intimidade, ou seja, cada vez mais próximo, cada vez mais perto, percebendo, reconhecendo e entendendo, e sendo continuamente transformado. Então ele fala que ele precisa ser transformado todos os dias. Que quando você anda com Cristo, quando você conhece a Cristo, quando você tem uma experiência cada vez mais profunda com Cristo, você vai sendo transformado, você vai mudando. A sua forma de pensar muda, a sua forma de falar muda, a sua forma de lidar com as pessoas muda, o modo como você enxerga o mundo muda, tudo muda. Então o que acontece? O que falta na nossa sociedade? Quando o Richard Foster fala que a gente tem muito conhecimento, a gente não precisa de pessoas com conhecimento, a gente precisa de pessoas profundas, né? No livro Celebração da Disciplina, ele está falando disso. Pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que andam com Jesus, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e continuam caminhando com Jesus, elas são diferentes.
elas têm atitudes diferentes. E elas mudam o mundo. Elas mudam o mundo ao seu redor. Elas mudam as coisas ao seu redor. Então ele fala que o que está faltando na igreja nos nossos dias não é conhecimento teológico, não é conhecimento científico. É pessoas que andam com Deus de verdade, na intimidade, que conhecem a voz de Jesus, que são capazes de discernir o coração de Jesus. Pessoas que têm uma vida profunda com Deus. Alguém que tem uma vida profunda com Deus, ele pesa na balança muito mais do que qualquer pessoa que tenha conhecimento teórico. O que adianta eu saber, por exemplo, sobre como liga um carro, como dá partida, como engata a primeira marcha, como engata a segunda, como passo, como atravessa um cruzamento, mas eu não sei dirigir, eu não dirijo. O conhecimento teórico não me faz um motorista. Eu tenho que dirigir, eu tenho que passar os apertos, a dificuldade do trânsito, a dificuldade de dirigir, os desafios para eu ser um motorista. Está entendendo? Então, as pessoas, elas não andam com Deus, elas não conhecem a Deus porque elas têm conhecimento. Elas andam com Deus ou caminham com Deus porque elas têm vivência com Deus. É isso que faz a diferença. E a gente vive num contexto onde as pessoas falam muito de Deus daqui, ó. E não daqui, não de caminhar, não de ter as marcas. E por isso a gente vive uma época de tão vazia, uma época tão fria espiritualmente, entendeu? Então a gente precisa conhecer a Cristo e somente a Ele. Esse é o alvo da nossa vida. Esse deveria ser o alvo da nossa vida, entendeu? Conhecê-lo cada vez mais íntimo e profundamente. Talvez era isso que Jesus queria dizer quando ele fala buscar o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, entendeu? Conhecer a Deus, conhecer mais profundamente a Deus. Conhecendo Ele mais profundamente, você vai entender que Deus é um Pai que cuida de você, que cuida das suas necessidades. E aí você já não precisa ficar tão ansioso, tão desesperado com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser o dia de amanhã. Como a gente vive muito atualmente, entendeu? E aí a gente pode ver que Davi, ele tinha esse desejo, né? Quando você lê o Salmo 42, verso 1, que o Swindoll cita, o texto diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Essa palavra só pode ter sido escrita por alguém que desejava alcançar a profundidade, desejava ter uma vida mais profunda com Deus. Alguém que não se contentava com a vida que tem, alguém que não se contentava com tudo que ele já tinha em relação a Deus. Por mais que ele conhecesse a Deus, ele queria conhecê-lo cada vez mais. E a gente sabe que Davi foi um grande homem, foi uma figura notável, não somente em Israel, mas como alguém que pisou nesse mundo. O Charles Spurgeon, ele, no seu sermão, nesse salmo, ele diz o seguinte: Davi estava aflito, tranquilidade ele não procurou, honra ele não invejou, mas o prazer de estar em comunhão com Deus era uma urgente necessidade da sua alma, uma necessidade absoluta, como a água para uma corça. A sua alma, o seu próprio eu, a sua vida mais profunda, encontrava-se em uma situação de sede insaciável por sentir a presença de Deus. Que tenhamos o mais intenso anseio pelo que há de mais elevado. Que a gente possa pensar nisso, que a gente possa orar a Deus pedindo isso, pedindo que Ele nos dê uma sede mais profunda, uma fome mais profunda, que a gente possa pedir isso para Deus, que Ele coloque em nós esse desejo ardente por Ele, entendeu? Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais a nossa vida se transforma. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente consegue sair dos extremos. Porque hoje, no mundo em que a gente vive nos extremos. Quando eu relatei para vocês a nossa sociedade, o tempo que a gente vive, olha a loucura de mundo que a gente vive. A gente está mergulhado nessa loucura.
Então, quando você está mergulhado numa situação ruim, essa situação ela afeta a sua vida, ela molda a sua vida. Então, a gente não pode negar que a gente está debaixo dessa influência, que a gente, mesmo servindo a Deus, a gente está... A cultura ela nos arrasta com uma força poderosa. As pessoas pensam que a nossa luta é com demônios que você sai pondo na mão aí, expulsando, sai em nome de Jesus, ele fica rosnando ali. Não! Nosso grande desafio é a cultura. A cultura é um dos nossos grandes desafios, porque ela é silenciosa, porque você está nela, você vive, você absorve ela faz parte da sua vida. A gente vai no shopping, a gente ouve as mesmas músicas, a gente está no mesmo contexto de mundo. Então a gente está o quê? A gente está sugado pela cultura. Ela nos suga silenciosamente. Existe por trás disso uma força espiritual, claro, com certeza. Mas a gente não percebe. Então ela é uma das forças mais poderosas que existe nesse mundo. Entendeu? E aí você entende o seguinte, quando você olha para o Evangelho é contracultural. Jesus sempre foi na contramão da cultura dos seus dias, entendeu? A cultura pregava uma coisa, um tabu, Jesus ia contra, batia de frente. Então imagine que ele estava sempre remando contra a maré. Por quê? Porque ele estava vendo que aquele modo, que aquela sociedade estava vivendo, os afastava de Deus, os colocava longe do conhecimento do Pai. Então, daqui nos próximos dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre 4 temas que serão temas para a gente refletir na nossa vida. O primeiro deles será reorganizando o nosso mundo interior. Não tem como organizar nada do lado de fora se não começar aqui dentro. O primeiro lugar que eu preciso organizar é o meu coração, são os meus pensamentos, é a minha casa. Depois do segundo encontro, nós vamos falar sobre a necessidade de nos aquietarmos. No terceiro encontro, nós vamos falar sobre a necessidade de cultivar serenidade. Vencer essa agitação que a gente tem, vencer essa ânsia, essa coisa de agir tão reativamente, né? Tipo, a gente reage, a gente não pensa. Na maior parte do tempo, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas estão sendo no impulso. E eu vou te mostrar como na nossa sociedade tudo que a gente faz é no estalo, é sem pensar. E isso vai comprometendo a nossa vida. E o último encontro a gente vai falar sobre como confiar completamente no Senhor. Desenvolver essa confiança em Deus. Amém? Então essa noite é uma noite da gente assumir um compromisso. Um compromisso de querermos uma vida mais profunda, um compromisso de buscarmos a Deus, um compromisso de querermos viver uma restauração interior. Essa restauração que vai nos levar a mudanças significativas no restante da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esta noite, por este encontro. E entendemos a necessidade, Senhor, de buscarmos o Senhor. Entendemos a necessidade de nos voltarmos para Ti, de vivermos uma restauração pessoal, de vivermos uma restauração interior. Porque entendemos que, em muitos aspectos, nós não estamos vivendo essa profundidade. Que muitas vezes estamos tomados pela superficialidade desse tempo. Estamos tomados pela angústia dos nossos dias. Estamos tomados por essas situações tão dilacerantes, por essa correria, por essa agitação, por a busca de prazer, Senhor. Todo tempo estamos buscando prazer, todo tempo nós estamos querendo conforto, todo tempo estamos buscando coisas para aliviar, Senhor, as nossas responsabilidades. Senhor, mas nós queremos viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira. Queremos construir uma vida sólida. Queremos construir relacionamentos sólidos. Queremos construir famílias sólidas. Queremos construir uma igreja, uma comunidade sólida, Senhor. Queremos viver diante de Ti.
Queremos ter essa experiência de andarmos com Jesus, de vivermos essa comunhão profunda com o Senhor, de conhecer a Ti e ser conhecido por Ti, de conhecer a Ti cada vez mais, progressivamente, intimamente, crescendo nesse conhecimento. Queremos mergulhar nestas águas profundas e enxergar aquilo que os outros não enxergam. Queremos enxergar para além do véu, Senhor. Queremos olhar as coisas com outro olhar, com uma outra perspectiva. Queremos começar a enxergar com os Teus olhos, Senhor. Porque a sabedoria que vem de Ti, a sabedoria que vem do Teu Espírito sobre nós, nos faz enxergar a partir do Seu ponto de vista, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, ajuda-nos nesta jornada e leva-nos, ó Pai, a uma vida mais profunda, a uma intimidade contigo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.